O sol africano não nasce suavemente sobre o Serengeti. Ele o incendeia. O calor irradia pelas planícies, curvando o horizonte numa miragem ondulante. O próprio ar parece vivo, vibrando em ondas que confundem a distância e distorcem as formas. As pradarias estendem-se ao infinito, douradas e quebradiças, sussurrando sob um vento seco demais para refrescar a pele. Então o chão começa a tremer. A princípio, é sutil, uma vibração mais sentida do que ouvida, uma pulsação sob a terra. Poeira sobe em espirais finas, rodopiando para cima como sinais de outro mundo. O ritmo cresce, mais rápido, mais pesado. Cascos batem no chão em um trovão sincronizado, uma percussão ressonante que engole o silêncio por completo. Uma parede de corpos irrompe através da névoa. Gnus, centenas, depois milhares, chifres inclinados para a frente, músculos tensos, olhos arregalados com um instinto mais antigo que a memória. Seu movimento não é caos. É ímpeto, uma avalanche viva varrendo as planícies em uma tempestade de músculos e chifres. Zebras serpenteiam pela massa, lampejos de preto e branco contra o dourado. Potros lutam para acompanhar, pernas ainda instáveis, já correndo por suas vidas. Corte à sombra. Em um monte rochoso, esculpido pelo vento e pelo tempo, um bando de leões observa. Suas silhuetas se destacam nitidamente contra o céu flamejante. Caudas se movem rapidamente. Orelhas se erguem para a frente, a leoa se agacha, camuflando-se na grama. Cada passo é deliberado, cada músculo alinhado com um propósito. Bem lá embaixo, um gnu solitário cambaleia. Explode-se poeira ao seu redor. O bando avança a toda velocidade, mas o pânico despedaça a união. Corpos colidem. Uma onda de medo se espalha como um relâmpago pela grama seca. Cascos espalham pedras. A respiração fica ofegante. A leoa acelera, silenciosa, concentrada, inevitável, impacto. A nuvem de poeira engole os dois. Não muito longe dali, outro predador aguarda em silêncio. Ao longo da margem lamacenta de um rio seco, crocodilos jazem semi-submersos, pré-históricos e pacientes. Suas costas blindadas são indistinguíveis da terra rachada. Seus olhos mal emergem da superfície, sem piscar, observando o caos se desenrolar com uma indiferença ancestral. Acima de tudo, os abutres voam em círculos. Silhuetas escuras riscam correntes térmicas invisíveis, mapeando a morte do céu. Descem em espirais cada vez maiores, pressentindo a mudança de energia mesmo antes da poeira assentar. O Serengeti não desperdiça nada. Assim que uma vida vacila, outra surge para reivindicá-la. A leoa emerge da névoa. Suas mandíbulas se fecharam com um estalo. Seus corpos se enrijeceram. A matilha continua, passando pelos caídos sem parar. Aqui não há luto, nem hesitação. Apenas movimento para frente. A sobrevivência é medida em segundos. O sol nasce mais alto. O calor se intensifica. As sombras encurtam. As planícies se estendem, implacáveis e expostas. Cada criatura é visível. Cada movimento é observado. Cada erro é punido. Este não é um deserto de paz. É um caldeirão cultural. Um campo de batalha sem fronteiras. Um reino onde a força é testada diariamente e a misericórdia é um luxo que nenhuma espécie pode se dar ao luxo de ter. Aqui, a vida existe no fio de uma espada, afiada pela fome e polida pelo tempo. Trovões sem nuvens de tempestade. Movimento sem máquinas. Poder sem precedentes. Bem-vindo ao Serengeti. No Serengeti, a paz é uma ilusão medida em batimentos cardíacos. Cada mordida na grama é dada sob olhar atento. Cada gole de água é um risco calculado. A linha entre predador e presa muda com o ângulo do sol. Uma leoa se agacha na grama avermelhada. Seu corpo se funde à paisagem, seus ombros se movendo lentamente e sua cauda achatada atrás dela. 50 metros à frente, uma gazela de Thompson pasta, delicada e alheia. Suas orelhas se movem uma vez. Depois, outra. Um leve tremor de dúvida percorre a manada. Cabeças se erguem. Elas param de mastigar. Silêncio. A leoa congela. É a paciência esculpida em músculo. Ela espera por uma distração. Um filhote perdido, uma zebra virando, um momento de descuido. O Serengeti não recompensa apenas a velocidade. Recompensa o timing. Quando se move, é explosivo. Uma explosão repentina de poder. A manada se dispersa em todas as direções, seus cascos cortando a poeira.
A gazela se lança, girando no ar, suas patas se movendo em ângulos impossíveis. Ela foge não apenas das garras, mas da extinção. Algumas escapam por um triz, outras não. Uma estratégia diferente está se desenvolvendo do outro lado da planície. Uma chita está no topo de um cupinzeiro, observando o horizonte. Esguia, leve, feita para a velocidade, não para a força. Ao longe, uma jovem gazela se afasta demais da mãe. A chita desce. A aceleração é instantânea. De 0 à letalidade em segundos, a coluna se flexiona como uma mola, esticando e comprimindo em ciclos fluidos. Cada passada devora o chão. A poeira se arrasta em um rastro tênue. A perseguição é breve e precisa ser. O superaquecimento é uma ameaça tão grande quanto a falha. Em questão de instantes, o resultado está decidido. Nem todos os caçadores confiam na solidão. As hienas movem-se em clãs, unidos por hierarquias complexas e ordens matriarcais. Comunicam-se através de gritos e rosnados baixos, sinais carregados de significado. Quando se aproximam de uma carcaça, o ar vibra de tensão. Os ossos estalam entre suas poderosas mandíbulas. Nada é desperdiçado. Até mesmo o esqueleto desaparece, mas ser um carniceiro é apenas metade da história. As hienas caçam de forma coordenada, espalhando-se e testando as fraquezas do grupo. A persistência substitui a furtividade. A resistência substitui a elegância. Ao atravessar rios, a paciência volta a ser fatal. Os crocodilos jazem imóveis sob a superfície opaca. Gnus se reúnem nas margens, inquietos. A correnteza agita-se. Um animal avança. Depois outro. O pânico se espalha. Corpos mergulham na água, cascos levantando espuma. Debaixo, uma figura emerge. Mandíbulas se fecham com um estalo. O rio engole a luta em segundos. Acima de cada confronto, os abutres descem em espirais cada vez maiores, lendo a paisagem como um mapa vivo de oportunidades. Nem mesmo os predadores estão imunes à rivalidade. Leões roubam comida de guepardos, hienas perseguem leões, leopardos arrastam suas presas para as árvores para evitá-las. Cada espécie negocia suas próprias margens de sobrevivência, equilibrando risco e recompensa. Nada aqui é acidental. Cada perseguição, cada emboscada, cada retirada calculada. A violência não é caos, é estrutura. O Serengeti não é apenas um lugar, é uma escala. Este ecossistema, que se estende pelo norte da Tanzânia e chega ao sudoeste do Quênia, abrange quase 30 mil quilômetros quadrados de terra aberta. Uma vasta e vibrante extensão que desafia cercas e a geometria criada pelo homem. Do alto parece infinito. Os campos ondulam, acompanhando a curvatura da terra, interrompidos apenas por acácias dispersas e afloramentos rochosos escuros que se elevam como ilhas em um mar dourado. Essas formações rochosas são copjes, antigas formações graníticas esculpidas pelo vento e pelo tempo. Elas se elevam abruptamente das planícies, oferecendo altitude em um mundo definido pela planície. Do topo de uma copje, o horizonte parece infinito. Leões as usam como torres de vigia. Leopardos se refugiam em suas sombras. A rocha absorve o calor do sol, irradiando calor muito depois do anoitecer. Para além das planícies, os bosques de acácias adensam a paisagem. As copas em forma de guarda-chuva projetam uma sombra tênue sobre a terra frágil. Seus espinhos detêm os descuidados, mas as girafas movem-se entre elas com precisão e facilidade, com as línguas enroladas nos galhos. Sob as árvores, a luz filtrada esconde tanto o predador quanto a presa. Rios sazonais cruzam o Serengeti como rotas de fuga temporárias. Durante meses, eles transbordam com a água escura e caudalosa da chuva, nutrindo a grama e enchendo os poços d'água. Depois, recuam, reduzindo-se a canais lamacentos onde crocodilos espreitam. Sua presença não é constante, ela oscila com o clima. O próprio solo conta uma história mais profunda. Milhões de anos atrás, vulcões próximos, incluindo as terras altas de Ngorongoro, cobriram esta região com cinzas. Essas cinzas se decompuseram, formando um solo vulcânico fértil, de granulação fina e rico em minerais, capaz de produzir gramíneas curtas e ricas em nutrientes que sustentam grandes rebanhos. As planícies podem parecer frágeis, mas sob a superfície reside a química que impulsiona a migração. As estações do ano dividem o Serengeti em dois mundos distintos. Durante a estação chuvosa, as frentes de tempestade se reúnem em formações imponentes.
Nuvens rodopiam como continentes escuros e relâmpagos cortam o céu. A chuva castiga a poeira com força explosiva. Em poucos dias, brotos verdes irrompem da terra. As planícies se transformam em um tapete vivo de renovação. Na estação seca, a transformação se inverte. A água evapora, a grama amarela. Redemoinhos de poeira giram pelo solo aberto, formando colunas de ar quente que dançam entre os cupinzeiros. Esses cupinzeiros, construídos grão por arquitetos invisíveis, erguem-se como pequenas fortalezas. Eles arejam o solo, reciclam nutrientes e moldam micro-habitats na savana. Aqui, os pores do sol são deslumbrantes. O céu resplandece em tons de âmbar e carmesim, silhuetas de acácias recortadas contra as chamas. Com a aproximação da escuridão, as temperaturas caem rapidamente e a imensidão torna-se palpável. Há poucas barreiras, poucos esconderijos. A visibilidade é ao mesmo tempo uma dádiva e uma maldição. Vista de cima, a paisagem do Serengeti se assemelha a um organismo vivo. Veios de rios, ossos de pedra, uma camada de grama, mas não é uma terra pacífica. Oferece abundância e a retém na mesma medida. Aqui, a distância determina a sobrevivência. Aqui, a altitude concede uma vantagem. Aqui, a chuva decide o destino. A terra dita as regras. Os animais obedecem. Nenhuma fronteira os contém. Nenhuma cerca os domina. Em toda a região do Serengeti, mais de 1,5 milhão de gnus começam a se mover. Uma massa tão vasta que se assemelha a um continente em movimento. De horizonte a horizonte, corpos escuros se fundem em um único organismo fluido. O ar vibra com grunhidos abafados e o bater de cascos contra o solo vulcânico. Esta é a grande migração. Zebras lideram muitas das colunas. Sua visão aguçada e memória guiam o caminho em direção às chuvas distantes. Atrás delas avançam os gnus, poderosos e implacáveis. Entre eles, movem-se centenas de milhares de gazelas de Thompson, menores e mais velozes, serpenteando pelas clareiras como faíscas em um incêndio florestal. Vista de cima, a manada forma rios vivos. As linhas se curvam e se dividem, se unem e avançam com força. A poeira se eleva em colunas colossais, visíveis a quilômetros de distância. O som é constante, um estrondo trovejante sem nuvens. Mas a migração não é apenas movimento, é nascimento. Com uma precisão impressionante, centenas de milhares de filhotes de gnu nascem em questão de semanas durante a época de parição. O momento certo é crucial. Ao sobrepujar os predadores com a superioridade numérica, as chances de sobrevivência aumentam. Nas planícies abertas, a vida irrompe. Um filhote de gnu cai na grama, escorregadia por causa do parto. Em poucos minutos, ele se levanta com dificuldade, as pernas tremendo, seus instintos já à flor da pele. Ele precisa ficar de pé. Ele precisa andar. Ele precisa correr, muitas vezes em menos de 10 minutos, porque as planícies não oferecem refúgio. Ao redor deles, outros bezerros se levantam em sincronia instável. Suas mães os incentivam a seguir em frente. Os campos de reprodução se estendem infinitamente, pontilhados por essas novas e frágeis criaturas. Os predadores nunca estão longe. Uma leoa se agacha na beira da área de parto, com o olhar fixo no movimento caótico. Ela não tem pressa, ela observa. A fraqueza se revela de maneiras sutis. Uma claudicação, uma reação tardia, um filhote separado por muitos metros. A paciência define o sucesso. Hienas patrulham o perímetro, atentas a qualquer oportunidade. Guepardos observam dos cupinzeiros a caça de filhotes perdidos. Até mesmo chacais rondam as bordas, avaliando o risco. Acima dos bandos, os abutres seguem o movimento como presságios errantes. Eles seguem não apenas a morte, mas também o potencial. No entanto, a migração não para. Ela continua em busca de pastagens frescas, seguindo padrões de chuva gravados na memória ao longo de gerações. O rebanho pasta durante a viagem, consumindo o que encontra pelo caminho e deixando para trás solo fertilizado. Seu movimento remodela a paisagem, aparando a grama, reciclando nutrientes e criando espaço para a renovação. Os predadores se adaptam ao ritmo, eles o acompanham, eles dependem dele, eles programam seus ciclos reprodutivos em torno dele. A grande migração não é caos, é uma coreografia em escala continental. Milhões de decisões convergindo para uma força imparável.
Através de planícies que parecem infinitas, corpos fluem como marés impulsionadas por tempestades distantes. Os bezerros amadurecem, os fracos caem, os fortes resistem, e sempre a manada segue em frente, porque aqui a imobilidade convida à morte. O movimento é a sobrevivência, a migração não ocorre de forma contínua, encontra resistência. Os rios Mara e Grumete cortam o Serengeti como barreiras móveis, profundos, imprevisíveis e repletos de perigos ocultos. De longe, suas superfícies parecem tranquilas, refletindo o céu e as nuvens. Mas sob essa fachada silenciosa espreita um dos predadores mais antigos da Terra. O rebanho se reúne nas margens. Milhares avançam, ombro a ombro, seu ímpeto freado pela água com cheiro de lama e incerteza. Gnus caminham pela margem, afundando os cascos na argila escorregadia. Zebras hesitam, bezerros balem. A correnteza bate contra raízes expostas. Debaixo da superfície, os crocodilos permanecem imóveis, enorme, blindado, paciente. Seus corpos se misturam à lama, formas pré-históricas forjadas em tempos muito anteriores ao trote dos cascos por estas planícies. Apenas seus olhos, pequenos e imperturbáveis, calculando a distância, emergem da superfície. O tempo parece não passar. Então o animal dá um passo à frente. Ele escorrega. A manada reage instantaneamente. O pânico se espalha pela massa como uma onda de choque. Milhares avançam de uma vez, impulsionados tanto pelo medo daqueles que o seguem quanto pelo rio à frente. A lama irrompe sob o impacto dos cascos. Corpos colidem. A margem desaba sob o peso deles. Eles mergulham de cabeça. A água explode em espuma e caos. Gnus nadam desajeitadamente, cabeças erguidas, narinas dilatadas. Zebras chutam violentamente, desenhando arcos brancos na correnteza marrom. Potros lutam para permanecer com suas mães, engolidos e emergindo de meio a corpos maiores. E então o rio se move de forma diferente. Um crocodilo se lança para cima com uma precisão aterradora. Suas mandíbulas se fecham sobre uma pata traseira. A água gira enquanto o predador inicia a cambalhota da morte, uma torção violenta projetada para desorientar e afogar. Por um instante, a superfície se transforma em um turbilhão de cascos e escamas. Nas proximidades, outros crocodilos aproveitam a oportunidade. Alguns arrastam silenciosamente suas presas. Outros se debatem à vista de todos, transformando o pânico em frenesi. A correnteza arrasta os mais fracos rio abaixo, onde o cansaço substitui o medo. Na outra margem, os leões aguardam. Eles se posicionam onde os sobreviventes emergirão, desorientados, separados, exaustos. Um gnu sobe a encosta lamacenta, escorregando para trás enquanto outros sobem desesperadamente em suas costas. Cascos batem nas costelas, chifres se chocam. A sobrevivência se torna uma pressão física. Acima do rio, o caos atraiu testemunhas. Águias pesqueiras africanas pousam em galhos pendentes, seus olhos atentos à procura de filhotes perdidos. Abutres descem em espirais cada vez mais fechadas, planejando o desfecho antes que ele se concretize. O próprio céu parece se comprimir sobre a cena. A onda diminui gradualmente. Alguns animais chegam à margem oposta e ficam tremendo, com a água correndo ao redor deles. Outros nunca vêm à superfície. O rio engole a parte deles, retornando a uma quietude enganosa, como se nada tivesse acontecido. A manada se reagrupa rapidamente. Não há tempo para reflexão. Os sobreviventes voltam à correnteza, sacudindo a lama da pele, e seguem em direção a pastagens distantes. Atrás deles, o mar corre marrom e pesado, carregando as consequências. O cruzamento não é um evento único. Ele se repete. Inúmeras vezes. Cada tentativa reescreve as probabilidades. Para o Serengeti, o rio não é simplesmente um obstáculo. É uma provação, e nem todas as migrações terminam em chegada. O poder no Serengeti tem um rosto, ouro, marcado, sem pestanejar. Os leões dominam essas planícies não por acaso, mas por estrutura. Um bando não é um encontro aleatório, é uma máquina social. Em seu núcleo estão fêmeas aparentadas, irmãs, mães, filhas. Elas representam a continuidade, conhecem o território. Lembram-se das secas e dos tempos de fartura. Criam os filhotes juntas, cuidam umas das outras e defendem o coração do bando com uma coordenação tácita. Os filhotes rolam na poeira perto de um morro, chicoteando os rabos, praticando emboscadas desajeitadas contra qualquer coisa que se mova. A brincadeira é um ensaio. Patinhas batem no chão, dentinhos mordem, seus instintos já estão se aguçando.
Acima deles, uma leoa observa. Ela é a caçadora, esbelta, concentrada. Seus olhos acompanham o movimento distante pelas planícies. Quando a matilha caça, não é caos, é geometria. Uma fêmea traça amplos círculos na grama alta. Outra avança lentamente pela frente. Uma terceira se esconde ao longo de uma rota de fuga. Um movimento da orelha, uma sutil mudança de postura, sinais quase invisíveis ao olho humano. Em seguida, a posição. Os leões não são feitos para longas perseguições. São feitos para o impacto. Seus músculos explodem de seu esconderijo. Uma zebra dispara, seus cascos rasgando o chão. O bando se espalha, cortando ângulos, diminuindo a distância. Quando tem sucesso, a caçada é rápida, controlada e eficiente. Aqui, nenhuma energia pode ser desperdiçada, mas dentro dessa estrutura reside a volatilidade. Os leões machos não herdam um bando. Eles o tomam para si. 2 ou 3 machos formam coalizões, frequentemente irmãos, unidos por laços de sangue e necessidade. Juntos, desafiam os machos residentes em confrontos violentos que podem transformar o panorama social da noite para o dia. Garras se afiam, mandíbulas se fecham. Rugidos estilhaçam a quietude do calor da tarde. O resultado determina não apenas o território, mas também a linhagem. Um homem marcado por cicatrizes está de pé no topo de uma colina ao entardecer, seus cabelos escurecidos pela poeira e pela idade. Seu rosto carrega a história das batalhas travadas. Ele abre a boca e solta um rugido que viaja por quilômetros, uma declaração grave e ressonante. O som vibra através dos ossos. Ele adverte os rivais. Ele tranquiliza os aliados. Ele redesenha fronteiras invisíveis na noite. Quando novos machos assumem o controle, a estabilidade é abalada. Os filhotes gerados pelos governantes anteriores são vulneráveis. O infanticídio é brutal, mas estratégico. Ao eliminar a prole que não é sua, os machos que chegam restauram a capacidade reprodutiva das fêmeas. A matilha é reequilibrada. O ciclo recomeça. O domínio no Serengeti nunca é permanente. É um tempo emprestado, defendido diariamente. À noite, as planícies ecoam com disputas territoriais. Rugidos se sobrepõem à distância, respondendo uns aos outros como trovões que ribombam entre frentes de tempestade. Hienas escutam na escuridão. Leopardos mudam de direção. Até mesmo elefantes alteram seu caminho para evitar confrontos. Os leões ocupam o topo dessa hierarquia, visíveis, poderosos e dominantes. Contudo, a supremacia aqui é condicional, depende de cooperação, oportunidade e defesa implacável. Os arquitetos do domínio governam as pradarias com confiança, mas os leões não estão sozinhos no topo. Poucos animais no Serengeti são julgados com tanta severidade quanto a hiena. Suas costas curvadas e seu andar galopante lhe renderam a reputação de covarde e ladra. Mas aqui, reputação não importa. Sobrevivência é a única moeda de troca, e as hienas estão entre as mais ricas. Um clã se reúne ao amanhecer perto da entrada de uma toca escavada na terra endurecida. Dezenas de indivíduos circulam pelo local, cada um ciente de sua posição hierárquica, alianças e história. Esta é uma sociedade matriarcal. No ápice, ergue-se uma fêmea dominante, maior e mais assertiva que os machos. Sua autoridade é herdada por linhagem e reforçada por meio de rituais e agressividade sutil. Eles se cumprimentam com uma cerimônia elaborada, cheirando, vocalizando e reafirmando laços. Parece caótico, mas é tudo menos isso. Cada gesto transmite informações: status, condição reprodutiva, lealdade. Sua inteligência social rivaliza com a dos primatas. As hienas não são meras carniceiras seguindo o rastro dos leões. São caçadoras formidáveis por direito próprio. Quando caçam, fazem-no com coordenação. O clã espalha-se pela savana, testando a coesão do grupo. Não dependem de furtividade, mas sim de resistência. Uma hiena dispara em corrida, orelhas achatadas e mandíbulas escancaradas, expectante. Outras flanqueiam suas presas, confundindo-as. Sua resistência é extraordinária. Elas conseguem manter altas velocidades por distâncias maiores do que a maioria dos predadores. Uma gazela hesita, a manada se aproxima, suas mandíbulas são projetadas para um propósito específico, fortes o suficiente para esmagar ossos, extrair tutano e consumir quase todos os fragmentos de uma carcaça. Nada é desperdiçado. Em um ecossistema definido pela escassez, essa eficiência é crucial. Quando os leões reivindicam uma presa, as hienas não recuam automaticamente.
elas avaliam seu número. Se o clã for maior que o bando, avançam em formação ousada, emitindo gritos agudos e risadas frenéticas que ecoam pelas planícies. Os confrontos irrompem em uma confusão caótica de rosnados, mordidas pelos eriçados e investidas repentinas. Às vezes, os leões mantêm sua posição. Às vezes, eles desistem da presa. À noite, sob o luar, o Serengeti ressoa. Hienas guincham para sinalizar sua localização. Risadas baixas ecoam pela grama alta enquanto elas se aproximam de sua oportunidade. Um frenesi alimentar irrompe ao redor de uma carcaça. Corpos são espremidos uns contra os outros, ossos estalando sob a pressão implacável. Em questão de minutos, o que antes era músculo e pele se reduz a farrapos. Sim, eles são oportunistas, mas oportunismo é inteligência aplicada à realidade. As hienas reconhecem umas às outras. Elas calculam os riscos, ajustam sua estratégia de acordo com o terreno, o tamanho da presa e a presença de competidores. Sua ordem social reduz conflitos internos e maximiza o sucesso na caça. Numa terra onde a força por si só não basta, a estratégia torna-se poder. A hiena não busca admiração, ela busca sobreviver. E nessa busca, ela prospera. O Serengeti não recompensa o sentimentalismo. Nem todos os predadores do Serengeti dominam através da força. Alguns sobrevivem graças à precisão. A chita tem uma constituição diferente, esguia, leve, aerodinâmica. Seu corpo é um estudo de especialização, membros longos, coluna flexível e narinas dilatadas para oxigenar o sangue. Cada detalhe é otimizado para um único propósito: velocidade. Mas a velocidade por si só não garante a sobrevivência. Uma chita fêmea move-se silenciosamente pela grama alta, a cabeça mal visível entre as folhas douradas. Ela está sozinha. Não há matilha, clã ou grupo para ajudá-la. Mães solitárias carregam todo o peso da sobrevivência, não apenas para si mesmas, mas também para os filhotes que se escondem por perto. Numa depressão rasa, 3 filhotes jazem encolhidos no chão. Seus pelos são marcados por um manto de pelagem prateada ao longo das costas. Uma camuflagem natural que confunde suas silhuetas com a grama. Permanecem imóveis, instintivamente silenciosos. Movimento chama a atenção. E a atenção, aqui, é letal. A mortalidade dos filhotes de guepardo é brutalmente alta. Leões, hienas e até mesmo águias os caçam. Uma mãe precisa caçar frequentemente para obter leite e, posteriormente, carne. No entanto, cada caçada a obriga a deixar seus filhotes expostos. Ela pondera a fome contra o risco com cálculos constantes. De um cupinzeiro, ele examina o horizonte. Ao longe, um pequeno grupo de gazelas de Thompson pasta livremente. Uma jovem permanece um pouco afastada, um tanto lenta, um pouco despreparada. O guepardo desce. A aproximação é calculada. Ele avança furtivamente, diminuindo a distância metro a metro, até ficar a menos de 100 metros. Seu corpo se agacha, seus músculos se tensionam. Então ela explode. Em câmera lenta, a mecânica se revela. A coluna se estica e se contrai como uma mola, dobrando o comprimento da passada. As garras se agarram ao chão para tração. A cauda age como um leme, contrabalançando curvas bruscas. Em questão de segundos, atinge velocidades que nenhum outro predador terrestre consegue igualar, mais de 90 km por hora. A poeira se levanta atrás dela, formando um arco fino. A gazela zigue-zagueia, tentando despistar a perseguição. Cada mudança de direção testa o equilíbrio da chita. A perseguição não pode durar muito. O calor sobe rapidamente em seu corpo. Seus músculos estão inundados de ácido lático. O superaquecimento ameaça causar falência de órgãos se a perseguição se prolongar demais. A diferença está diminuindo. Com um último esforço, ela prende uma das patas dianteiras na pata traseira da gazela. Ambas caem em uma nuvem de poeira. Ela aperta a garganta da criatura, sufocando-a rapidamente. A luta termina em menos de 1 minuto, mas a vitória é frágil. Ele permanece ao lado da presa, com os flancos arqueados e a boca escancarada, buscando ar desesperadamente. O resfriamento por evaporação torna-se urgente. Ele precisa descansar antes de se alimentar, permitindo que sua temperatura corporal caia. Esses minutos são perigosos. As hienas percebem isso, os leões também.
Sem aliados para defender sua presa, o guepardo permanece vigilante mesmo quando exausto. Uma única hiena se aproximando a trote pode roubar a carcaça. Uma leoa não hesitaria. Se surgirem competidores, ele terá que abrir mão da comida em vez de arriscar se ferir. Para um animal feito para a velocidade, mesmo um ferimento pequeno pode significar inanição. Às vezes ela come rápido e leva porções para seus filhotes. Outras vezes ela perde tudo e tem que começar tudo de novo. A estratégia deles não se baseia na força ou na intimidação. Baseia-se na oportunidade condensada em segundos, uma aposta de energia contra a precisão. Uma explosão de perfeição em um mundo que raramente concede segundas chances. Os filhotes emergem cautelosamente quando ela retorna, miando baixinho. Ela rasga a carne em pedaços menores, guiando-os com leves toques. A sobrevivência deles depende do sucesso dela e de sua habilidade em evitar confrontos. No Serengeti não existe um único caminho para o poder. Alguns caçadores sacrificam a velocidade pela força. Se os leões são os governantes das planícies abertas, os leopardos são os soberanos do invisível. Raramente se nota um leopardo primeiro. Você o pressente. Um leve movimento nos galhos. Um silêncio onde os pássaros deveriam cantar. Um olhar imperceptível. O leopardo é feito para se esconder. Sua pelagem com padrão de rosetas fragmenta sua silhueta contra a casca das árvores e as sombras. Seus músculos ondulam sob uma estrutura compacta, projetada não para perseguições prolongadas, mas para uma força repentina e decisiva. Ele se move pelas florestas de acácias como fumaça através de uma treliça presente, porém quase intangível. Bem acima do chão, reclinado num galho grosso de uma árvore salsicha, repousa um leopardo. Uma pata dianteira pende solta. Sua cauda balança suavemente no ar quente. Visto de baixo, parece fazer parte da própria árvore, uma extensão viva de casca e folhas. O comportamento da árvore define sua vantagem. Onde os leões dominam o terreno e as hienas predominam em número, os leopardos recuam para as árvores. Eles arrastam suas presas para o alto, às vezes erguendo animais mais pesados que eles próprios. Impalas, gazelas, até mesmo filhotes de gnu, presos em suas poderosas mandíbulas enquanto suas garras se cravam no tronco. O ato de erguer a presa é deliberado, implacável. A gravidade resiste, o leopardo persiste. Uma vez erguida, a carcaça torna-se intocável. Hienas circulam embaixo, frustradas. Leões podem olhar para cima, mas escalar não é o seu forte. Nos galhos, o leopardo se alimenta com relativa segurança, dilacerando a carne metodicamente, conservando energia. Este abrigo vertical remodela o campo de batalha. Os leopardos são animais solitários. Cada indivíduo ocupa um território definido, marcado por cheiro e arranhões gravados na casca das árvores. As fronteiras são invisíveis, mas ferozmente defendidas. Encontros entre adultos são raros e frequentemente violentos. Com o cair da noite, o leopardo torna-se mais ativo. Seus olhos, grandes em relação ao tamanho do crânio, são adaptados para baixa luminosidade. Uma camada refletora atrás da retina, o tapetum lucidum, amplifica a luz que entra, proporcionando-lhe uma visão noturna superior. Ao entardecer, quando o céu fica índigo e as planícies esfriam rapidamente, o leopardo desce. Ao entardecer, seus olhos brilham fracamente quando atingidos por raios de luz dispersos, como duas brasas gêmeas suspensas na sombra. A caçada começa com silêncio. Um antílope pasta perto da orla da floresta. O leopardo se agacha, posicionando cada pata com extrema precisão. Não tem pressa. Não desperdiça um único movimento. A distância se reduz a meros metros. Em seguida, uma explosão de violência controlada. Um salto, garras estendidas. Mandíbulas se fechando na garganta. A luta é breve, eficiente, silenciosa. Ao contrário dos leões, os leopardos não anunciam sua dominância com rugidos que fazem o horizonte tremer. Seu poder é reservado, calculado, oculto. Até mesmo os filhotes são criados em segredo. As mães os movem entre tocas escondidas, troncos ocos, fendas rochosas e matagais densos, minimizando os rastros de cheiro que possam atrair predadores maiores. A sobrevivência depende de permanecerem invisíveis. Nesse ecossistema, visibilidade pode ser vulnerabilidade. Os leopardos prosperam não porque são mais fortes, mas porque aproveitam dimensões que outros ignoram. O chão e as copas das árvores, o dia e a noite, o ruído
e o silêncio. Eles são o espaço negativo no desenho do Serengeti, moldando os resultados sem serem anunciados. Nas planícies, os predadores dominam com sua força e presença, mas os gigantes, aqueles cujos passos alteram os rios e cujas sombras transformam as florestas, influenciam a terra de maneiras mais profundas. Os predadores dominam as planícies, mas os gigantes as moldam. O peso se comporta de maneira diferente quando pertence a um elefante. Do outro lado do Serengeti, a terra responde aos seus movimentos. A grama se abre. Os arbustos se curvam. Os caminhos se alargam. Uma manada avança em silenciosa união, liderada por uma matriarca cuja memória remonta a décadas. Ela não é apenas a fêmea mais velha. Ela é o arquivo. A sociedade dos elefantes é matriarcal, baseada em fêmeas aparentadas e seus filhotes. Irmãs permanecem juntas por toda a vida. As filhas herdam o conhecimento não apenas por instinto, mas também por meio da observação e da repetição. Quando a seca assola as planícies, é a matriarca quem se lembra de fontes de água distantes, leitos de rios secos que outrora fluíam, depressões escondidas onde a umidade persiste sob a areia. Um filhote caminha perto da mãe, erguendo ocasionalmente a tromba para tranquilizá-la. A proteção é constante. Os adultos formam um perímetro flexível ao redor do filhote, sutil, porém deliberado. Quando o perigo se aproxima, o círculo se fecha. Aqui, a memória define a sobrevivência. Os elefantes realizam migrações sazonais por vastos territórios, guiados pela experiência e não pela urgência. Eles se deslocam em direção a áreas de vegetação fresca após as chuvas, afastando-se de perturbações humanas e evitando regiões onde ocorreram conflitos. Estudos demonstraram que as matriarcas mais velhas aumentam as taxas de sobrevivência da manada durante períodos de estresse ambiental. O conhecimento, neste caso, não é abstrato. É vital, mas os elefantes fazem mais do que apenas atravessar o Serengeti. Estão a remodelá-lo. Um elefante macho adulto pressiona a testa contra o tronco de uma acácia. Com um empurrão firme, as raízes penetram profundamente na terra. A madeira se estilhaça, a árvore desaba. As folhas, antes fora de alcance, agora estão ao alcance das mãos. O que parecia destrutivo se transforma. Ao derrubar árvores, os elefantes impedem que as florestas invadam as pastagens, mantendo assim as planícies abertas das quais dependem os rebanhos. Eles também cavam. Durante a estação seca, quando a água da superfície desaparece, os elefantes usam suas presas e trombas para cavarem leitos de rios secos. Eles cavam fundo na areia até que a umidade chegue à superfície, formando poças rasas. Outras espécies rapidamente se reúnem ali, incluindo zebras, antílopes e até predadores, aproveitando a água que ainda não descobriram. Ao cair da noite, a manada se reúne em um bebedouro. Um a um, eles recolhem água com suas trombas e a espalham sobre as costas. A poeira os segue, acumulada e lançada em finas nuvens que cobrem sua pele, formando uma barreira protetora contra insetos e o sol. Um bezerro imita o movimento desajeitadamente, banhando-se em jatos irregulares. Os elefantes comunicam-se em frequências muito baixas para a audição humana, infrassons que viajam por quilômetros de terreno aberto. Eles percebem vibrações através das almofadas das patas, detectando ruídos distantes muito antes de serem audíveis. A emoção se espalha visivelmente pela manada. Excitação no reencontro, tensão diante de uma ameaça percebida, silêncio absoluto ao redor de um membro caído. Eles permanecem sobre os ossos. Eles permanecem. Aqui, a inteligência não é medida pela dominância, mas pela consciência. Enquanto o pôr do sol se estende pelo horizonte, a manada se move em silhuetas, formas imensas, suavizadas pela luz âmbar. Cada passo deixa um rastro sutil. Cada decisão influencia inúmeras vidas. Eles não perseguem suas presas, não as espreitam. No entanto, sua presença molda a própria arquitetura do Serengeti. Onde os elefantes caminham, as paisagens se transformam. Se os leões são temidos, os búfalos são respeitados. Eles não governam pela velocidade ou pela furtividade. Eles governam pela força das massas. Através das planícies do Serengeti, uma manada de búfalos africanos se move como uma fortaleza viva. Centenas de corpos pesados avançam em coesão escura. Suas peles absorvem o brilho do sol. Seus chifres curvados formam coroas endurecidas que se estendem para fora e para baixo em grossas placas ósseas conhecidas como protuberâncias.
Cada animal pesa tanto quanto um carro pequeno. E, ao contrário de muitas espécies de presa, eles não entram em pânico facilmente. Eles se organizam sozinhos. Diante de uma ameaça, a manada se amontoa. Os filhotes são empurrados para o centro. Os adultos se voltam para fora, formando um círculo defensivo, uma parede negra de músculos e chifres. Eles abaixam a cabeça, batem os cascos no chão, sua respiração turva o ar em rajadas tensas. Um grupo de leões se aproxima cautelosamente. Não se trata de procurar oportunidades. Trata-se de cálculo. Os leões preferem os fracos, os isolados, os distraídos. Um búfalo solitário pastando muito longe do grupo torna-se vulnerável. Mas uma manada unida é uma história completamente diferente. O confronto é eletrizante. As leoas se dispersam, procurando por aberturas. Um leão jovem explora cautelosamente o perímetro. Os búfalos reagem instantaneamente. Formam uma fila, ombro a ombro, com os chifres inclinados para a frente. Seus olhos estão fixos nos predadores. Não há confusão, nenhuma dispersão. O chão vibra quando um búfalo ataca sem aviso prévio. O leão salta para o lado, escapando por pouco do impacto. Outro búfalo avança e depois outro. A manada não se limita a se defender, ela contra-ataca. A poeira se levanta ao redor dos cascos. Os leões recuam, reagrupando-se a uma distância mais segura. Sabe-se que os búfalos resgatam membros da manada capturados. Em confrontos raros, mas documentados, grupos cercaram leões e os forçaram a soltar suas presas, pisoteando-os e chifrando-os em retaliação coordenada. Sua força reside não apenas no tamanho, mas também na solidariedade. Ainda assim, os leões persistem. Quando conseguem, muitas vezes é preciso paciência e precisão. Eles isolam um indivíduo vulnerável, seja ele idoso, ferido ou isolado pelo terreno. Uma vez abatido, até mesmo um búfalo pode ser subjugado pela quantidade de animais. Mas o preço é alto. Os búfalos estão entre as presas mais perigosas da África. Um movimento em falso pode resultar em uma costela quebrada ou uma lesão fatal na córnea. As cicatrizes contam a história. Muitos búfalos adultos exibem marcas nos flancos e ombros, lembranças das batalhas que sobreviveram. Da mesma forma, os leões carregam marcas de encontros que quase os mataram. Durante a estação seca, as tensões aumentam ainda mais. A escassez de água força os rebanhos de búfalos e os grupos de predadores a se aproximarem. O rebanho fica inquieto, movendo-se com frequência e observando constantemente a área. Os filhotes permanecem agrupados. Os adultos permanecem vigilantes mesmo enquanto pastam, erguendo a cabeça em movimentos sincronizados ao menor sinal de perturbação. De longe, um rebanho em repouso assemelha-se a uma maré escura que se espalha pelas planícies. Mas, ao soar o alarme, transformam-se instantaneamente numa barricada. A parede negra permanece firme. Ao contrário dos antílopes que se dispersam ou das zebras que fogem em manadas confusas, os búfalos respondem à pressão com mais pressão. Sua estratégia de sobrevivência se baseia na união. Nenhum búfalo desafiará um bando de leões sozinho, a menos que esteja desesperado. Juntos, eles se tornam um obstáculo que poucos predadores se dispõem a enfrentar. No Serengeti, dominar nem sempre significa matar. Às vezes, significa não ceder. O sol se põe. A manada se move novamente, os filhotes amontoados entre os corpos enormes. Os leões observam de longe, reavaliando a situação. Haverá outras oportunidades, outros cálculos, porque nesse caso a força multiplicada se torna algo maior que a soma de suas partes. O poder aqui é coletivo. A altura altera a perspectiva. Nas planícies do Serengeti, as girafas movem-se como torres lentas e deliberadas, seus pelos estampados brilhando suavemente à luz do sol. A 5 metros do chão, elas enxergam o que outros não conseguem. Predadores abrindo caminho pela vegetação, nuvens de poeira distante se elevando, mudanças sutis nos movimentos da manada. A visão torna-se uma vantagem. Seus longos pescoços não são meras curiosidades evolutivas, são ferramentas de acesso. Galhos de acácia, carregados de espinhos, são arrancados com meticulosa precisão, suas línguas preenseis se enrolando em torno de folhas fora do alcance da maioria dos herbívoros. O que parece escasso visto de baixo torna-se abundante em altitudes mais elevadas. Mas a altura não elimina a vulnerabilidade, ela apenas a adia. Os filhotes nascem após uma longa gestação, caindo de uma altura de quase 2 metros ao nascer.
Em poucos minutos lutam para se levantar, com as pernas se desdobrando desajeitadamente. Um recém-nascido precisa ficar de pé rapidamente. Leões patrulham as florestas, hienas testam o isolamento. As primeiras semanas são perigosas. As mães permanecem vigilantes, muitas vezes formando grupos reprodutivos dispersos onde várias fêmeas cuidam de seus filhotes. Mesmo assim, a predação ceifa muitas vidas. Suas longas pernas ainda não são fortes, sua percepção ainda não é aguçada. As girafas adultas, no entanto, são formidáveis. Quando ameaçados, nem sempre fogem imediatamente. Sua principal defesa reside nas patas, membros poderosos que podem ser impulsionados para a frente com força devastadora. Um chute bem direcionado pode matar um leão instantaneamente. Os predadores se aproximam com cautela, muitas vezes atacando leões jovens em vez de arriscar serem feridos por um adulto. Durante a época de reprodução, outro drama se desenrola. As girafas machos se envolvem em um combate ritualizado conhecido como beijo. Dois rivais ficam lado a lado, balançando seus longos pescoços em arcos pronunciados, com os ossicones de seus crânios atuando como clavas pesadas. Os impactos são golpes surdos e ressonantes. Eles repetem o movimento várias vezes, testando sua resistência e força. A maioria das lutas permanece controlada, embora ocasionalmente a força aumente até um clímax poderoso. A vitória determina os direitos de acasalamento. Entre brigas e refeições, seus companheiros menores cuidam deles. Os pássaros palito se agarram aos seus flancos e pescoços, extraindo parasitas de suas peles grossas. A relação é tensa, mas benéfica. Os pássaros obtêm sustento, as girafas obtêm alívio e às vezes um aviso prévio, já que sua fuga repentina pode sinalizar perigo iminente. Apesar da aparente calma, as girafas permanecem alertas. Na orla da floresta, uma manada pressente uma perturbação. As cabeças viram-se quase simultaneamente. As orelhas se movem. Em questão de segundos, seus movimentos passam de indolentes a urgentes. Uma girafa correndo é incrível. Suas pernas se estendem em passadas fluidas e ágeis, com os membros dianteiros e traseiros descrevendo arcos sincronizados. Sua velocidade é impressionante, capaz de superar muitas ameaças em curtas distâncias. Deixam rastros de poeira ao se refugiarem em terrenos abertos, onde a visibilidade é melhor. De longe, surgem como silhuetas intocáveis e serenas contra o pôr do sol flamejante. Contudo, a sobrevivência aqui é sempre provisória. A altura proporciona consciência. A força proporciona defesa. A comunidade oferece proteção limitada. Mas nenhuma espécie está a salvo de riscos no Serengeti. Até mesmo a elegância é frágil. Os predadores dominam as manchetes, mas eles são uma minoria. Os verdadeiros governantes do Serengeti são os animais herbívoros. Dezenas de milhares de olhos, ouvidos e músculos inquietos espalhados pelas planícies. Zebras e gazelas compõem a maioria alerta, o tecido vivo que sustenta todo o resto. À primeira vista, um pasto parece tranquilo. Zebras abaixam suas cabeças listradas, rasgando a grama áspera com mordidas constantes. Perto dali, gazelas de Thompson mordiscam de forma mais seletiva, escolhendo os brotos tenros restantes. Formatos de boca diferentes, estratégias digestivas diferentes, território compartilhado. Isso não é coincidência. O pastoreio misto aumenta as taxas de sobrevivência. As zebras consomem primeiro as gramíneas mais altas e grossas, deixando expostas as gramíneas mais baixas e ricas em nutrientes, preferidas pelas gazelas. Por sua vez, o aumento da ansiedade das gazelas funciona como um sistema de alerta precoce. Cooperação sem acordo. Benefícios sem negociação. Sinais sutis são constantemente transmitidos por todo o bando. Uma das orelhas se move. A cabeça de uma zebra se ergue um pouco mais do que a das outras. Suas narinas se dilatam. Ela encara um pedaço de grama onde nada se move visivelmente. Essa simples mudança de postura se espalha como uma transmissão silenciosa. Os animais próximos congelam no meio da mastigação. As gazelas param, com os músculos tensos. As planícies operam com um tempo de reação medido em frações de segundo. Se uma pessoa foge, muitas outras a seguirão. Uma revoada mudando de direção não é caos, é geometria. Os corpos giram quase simultaneamente, como se impulsionados por fios invisíveis. A poeira sobe em um movimento coordenado. Em questão de segundos, todo o grupo poderia ter se reposicionado a várias centenas de metros.
Tudo por causa de um som muito fraco para o ouvido humano. As listras da zebra têm uma função que vai além da beleza. De perto, o padrão distorce o contorno, confundindo os predadores durante perseguições em alta velocidade. À distância, a massa em movimento em preto e branco cria distorção óptica. Alvos individuais se fundem em um brilho coletivo. Para um leão que opta por perseguir um único animal, essa confusão visual pode ser decisiva. As gazelas utilizam táticas diferentes. Eles cambaleiam, um salto alto e rígido em pleno voo. Parece teatral, quase desnecessário, mas transmite uma mensagem. Sou forte, eu te vejo, posso te ultrapassar. Muitos predadores preferem conservar energia em vez de perseguir suas presas, exibindo sua força física com tamanha audácia. Os ciclos reprodutivos aqui estão sincronizados com as estações do ano. As zebras geralmente dão à luz durante períodos de crescimento moderado da grama, garantindo que as éguas tenham nutrição suficiente para amamentar. Os potros se apegam às mães em poucas horas, memorizando seu cheiro e padrão de listras em meio à vegetação densa. As gazelas sincronizam seus partos com o surgimento de grama nova após a chuva, maximizando assim a produção de leite. Nas planícies abertas, os nascimentos raramente passam despercebidos. Uma zebra se isola por um instante para dar à luz seu potro na grama alta. O recém-nascido se esforça para ficar de pé com as patas trêmulas. Em poucos minutos, ele precisa andar. Em uma hora, precisa acompanhar o ritmo. A manada não esperará muito. A imobilidade é vulnerabilidade. Os filhotes de gazela adotam uma abordagem diferente. Eles permanecem escondidos na grama por dias, imóveis, enquanto suas mães pastam à distância e retornam periodicamente para amamentá-los. Essa estratégia reduz a detecção, mas exige precisão no tempo e na memória. Ao longo do dia, o pastoreio alterna com a vigilância. Cabeça baixa, cabeça erguida, orelhas se movem independentemente, explorando a paisagem sonora. Caudas espantam moscas. Cascos mudam de posição para manter o espaço. Até mesmo o repouso é parcial. Em alguns ungulados, um hemisfério do cérebro permanece alerta, permitindo-lhes reagir instantaneamente. Quando a migração começa, a sincronização se intensifica. Zebras e gazelas serpenteiam entre colunas de gnus, ajustando o passo para evitar colisões. Sua vigilância aguça o movimento de toda a massa. Uma única gazela assustada pode redirecionar centenas de animais em questão de segundos. No entanto, apesar da constante atenção, as perdas são inevitáveis. Predadores atacam os jovens, os fracos, os distraídos. E, no entanto, a maioria sobrevive. Os números importam. A coordenação importa ainda mais. O Serengeti depende desses animais herbívoros não apenas como presa, mas também como peças-chave na manutenção do equilíbrio das pradarias. Sua dieta influencia o crescimento das plantas. Seus movimentos distribuem nutrientes. Sua vigilância molda o comportamento dos predadores. Eles não são vítimas passivas em um mundo violento. São participantes ativos em um sistema definido pela tensão. Uma zebra levanta a cabeça novamente. As gazelas congelam. O vento muda. Nada se materializa. O pastoreio está sendo retomado gradualmente. Porque aqui sobreviver não significa ter medo constante. É um cálculo constante. Muito antes de um cadáver ser visível do chão, ele já foi visto do céu. Os abutres levantam voo com o calor da manhã. À medida que a luz do sol aquece a superfície do Serengeti, colunas de ar quente começam a subir invisivelmente. Essas correntes térmicas são como rodovias para asas. Um abutre aproveita a corrente ascendente e começa a circular. Outro se junta a ele, depois outro. Logo, formas escuras espiralam sem esforço, quase sem bater as asas, conservando energia com precisão aerodinâmica. Do ponto de vista privilegiado que possuem, sua visão é extraordinária. Percorrem quilômetros de planícies abertas, captando pistas sutis, um bando de leões reunido por tempo demais em um mesmo lugar, uma dispersão repentina de hienas, um vislumbre de pelos expostos. A informação circula rapidamente entre eles. Um pássaro mergulha, outros o seguem. A espiral descendente se estreita. De círculos elegantes a mergulhos controlados, as asas inclinam-se bruscamente ao se dobrarem em direção ao solo. O que parecia sereno visto de cima torna-se urgente embaixo. No cadáver, a hierarquia é imposta instantaneamente. Nem todos os abutres são iguais. Os abutres de dorso branco costumam chegar primeiro, menores e mais numerosos.
Os abutres de Rüppel, maiores e mais pesados, seguem para o interior. Os abutres de orelhas, com seus bicos enormes, dominam graças ao seu tamanho. Cada espécie carrega ferramentas adaptadas a tarefas específicas. A especialização máxima determina o acesso. Alguns abutres possuem bicos longos e finos, projetados para penetrar profundamente nas cavidades corporais, alcançando os órgãos antes dos outros. Espécies maiores possuem ganchos poderosos capazes de rasgar peles grossas que aves menores não conseguem penetrar. Juntos, eles desmembram a carcaça com uma eficiência surpreendente. O que levava horas para os predadores dominarem desaparece em minutos. Um frenesi alimentar irrompe, as asas se abrem para manter o espaço, os pescoços mergulham e recuam em rápida sucessão. As penas ficam pretas. Sibilos e rosnados abafados substituem o silêncio. Ocasionalmente, eles levantam a cabeça bruscamente, procurando leões que retornam para reivindicar sua presa. No entanto, por trás do aparente caos, esconde-se uma precisão ecológica. Os abutres são especialistas em saneamento. Ao consumirem carniça rapidamente, eles previnem a propagação de doenças. Bactérias e patógenos que poderiam proliferar na carne em decomposição são neutralizados em seus estômagos altamente ácidos, capazes de destruir micróbios perigosos. Em ecossistemas onde o calor acelera a decomposição, esse processo de limpeza é vital. Eles não desperdiçam nada. Pele, músculo, tendão, até os menores ossos são completamente removidos. As hienas podem decompor os restos maiores mais tarde, mas a essa altura resta pouco. O Serengeti não pode se dar ao luxo de ser ineficiente. Lá no alto, as aves que chegam por último circulam brevemente antes de pousar nas bordas, aguardando uma oportunidade para se esgueirarem entre competidores maiores. As aves jovens aprendem o posicionamento por tentativa e erro. As aves mais velhas afirmam sua posição com as asas estendidas e olhares diretos. Em questão de 1 hora, o espetáculo desaparece. O que antes era um majestoso gnu se transforma em uma silhueta esquelética, branca como a neve. Abutres alçam voo em ondas escalonadas, suas asas aproveitando as correntes térmicas mais uma vez. Do chão ao céu, a energia é transferida para cima. Eles raramente são celebrados. Suas cabeças calvas e silhuetas curvadas não inspiram admiração. Mas ao eliminá-los, o equilíbrio é perigosamente perturbado. Carcaças permanecem. Doenças se espalham. As populações de necrófagos são desestabilizadas. Numa terra definida pela predação, os abutres completam o ciclo. Da primeira espiral descendente ao último osso exposto, transformam a morte em renovação. Os nutrientes retornam ao solo. Os insetos se reúnem. Os micróbios decompõem o que resta. A grama crescerá novamente naquele local, nutrida por tudo o que ali circulava. O Serengeti não romantiza os finais. Ele os reutiliza. A morte alimenta a vida. Quando o sol se põe no horizonte, o Serengeti não dorme. É inalado. O calor se dissipa da terra. O céu escurece, passando de âmbar para índigo. Uma a uma, as primeiras estrelas perfuram a luz que se esvai, até que as planícies se estendem sob uma cúpula de clareza impossível. Sem cidades para obscurecê-las, as constelações brilham intensamente, mapas ancestrais pairando sobre terras ancestrais. Então o som começa, um leão ruge. O chamado se espalha em ondas baixas e ressonantes, vibrando pela grama e pelos ossos. Não é uma mera declaração, é informação, território reivindicado, coalizão confirmada, rivais alertados. A quilômetros de distância, outro rugido responde, um pouco mais grave, um pouco mais próximo. A noite está envolta em fronteiras invisíveis, traçadas pelo som. Sob a luz do luar, as silhuetas se movem. A visão infravermelha revela o que a luz do dia esconde. As leoas avançam em silêncio coordenado, seus corpos reluzindo pálidos contra a grama mais fresca. Elas se movem com mais confiança agora. A escuridão favorece as emboscadas. As zebras lutam para rastrear múltiplas ameaças simultaneamente. Os gnus se agrupam, com os olhos arregalados e reflexivos. Um movimento repentino e explosivo. Os cascos se espalham. Uma leoa salta. Nuvens de poeira se elevam, iluminadas com tons fantasmagóricos pela imagem térmica. A presa é mais rápida à noite. A confusão reduz o tempo de reação.
Em poucos minutos, a alimentação começa, as mandíbulas trabalhando metodicamente, enquanto o resto do bando permanece de guarda. Não muito longe dali, as hienas estão gritando. Seus chamados são inquietantes, com tons oscilantes que sobem e descem, ecoando pelo espaço aberto. O som é ao mesmo tempo riso e alarme, um complexo sistema de comunicação transmitido na escuridão. Os membros do clã convergem, atraídos pelo cheiro e pelos sinais. Eles aguardam na periferia do banquete dos leões, avaliando o número de participantes e calculando os riscos. Se o bando for pequeno, podem avançar com ousadia. Caso contrário, esperam o momento oportuno. A noite intensifica a competição. No entanto, os predadores são apenas uma parte do turno da noite. Nas florestas de acácias, os gálagos despertam. Pequenos primatas com olhos grandes, orelhas enormes e patas traseiras poderosas deslizam entre os galhos em arcos silenciosos. Seus olhos enormes, perfeitamente adaptados à penumbra, refletem a luz como cristal polido. Eles se agarram momentaneamente à casca antes de saltarem novamente, em busca de insetos e frutos. Um grito agudo e penetrante corta brevemente a escuridão, estridente e metálico. Mais perto do chão, os noitibós voam rente à relva. Essas aves crípticas permanecem quase invisíveis durante o dia, perfeitamente camufladas contra a terra seca. À noite, transformam-se em caçadoras aéreas com o bico escancarado, capturando insetos em pleno voo. Ocasionalmente, uma delas pousa em uma estrada empoeirada, seus olhos vermelhos brilhando na luz refletida, antes de alçar voo silenciosamente ao avistar algo se aproximando. As planícies mudam de cor, a tensão diurna se transforma em precisão concentrada. Animais que antes pareciam vulneráveis à luz do sol agora se movem com confiança. Leopardos descem das árvores para patrulhar as bordas da floresta. Genetas deslizam pelas sombras, até os insetos alteram o ritmo. Coros de grilos e cigarras permeiam a paisagem sonora com uma vibração contínua. O luar tinge o Serenguete de prata. Elefantes movem-se em procissão silenciosa, suas imensas silhuetas suavizadas por um brilho tênue. Búfalos descansam em densos rebanhos, com seus filhotes aninhados entre eles. Girafas permanecem eretas e imóveis, suas silhuetas nitidamente delineadas contra o horizonte. Acima, a Via Láctea se estende como poeira espalhada pelo céu, um espelho celestial da migração que acontece abaixo. A escuridão não diminui o perigo, ela o redistribui. A visão dá lugar à audição, a velocidade cede à furtividade. O terreno familiar se transforma em formas abstratas e aromas mutáveis. Qualquer sussurro pode sinalizar uma oportunidade ou uma ameaça. Com a aproximação da meia-noite, a temperatura cai ainda mais. A respiração torna-se audível. Predadores alimentam-se. Carniceiros rondam. As presas permanecem meio adormecidas, com os músculos tensos mesmo em repouso. O ritmo do Serenguete não para com o pôr do sol. Ele se recalibra, porque aqui a noite não é uma ausência, é uma vantagem. A escuridão não muda nada, ela apenas esconde a verdade. As chuvas estão diminuindo silenciosamente, sem trombeta, sem cerimônia, apenas ausência. Nas planícies do Serenguete, o verde desbota para âmbar, depois para o dourado quebradiço da sobrevivência. A grama que antes roçava nas barrigas agora se estilhaça sob os cascos. Os poços d'água encolhem, tornando-se espelhos escuros com bordas de lama. O mundo não acaba, ele encolhe. Em plena estação seca, a evaporação ultrapassa a memória. A luz solar rouba lentamente a umidade do solo. A superfície se fratura, deixando longas cicatrizes geométricas em um solo antes flexível. A terra rachada se torna o novo mapa. Cada fissura, um lembrete. A abundância é sazonal. Os poços de água recuam. O que antes era uma bacia ampla e rasa transforma-se num lamaçal íngreme e espesso. O ar acima deles fervilha de moscas. Cascos agitam as margens, transformando-as em argila escorregadia. Todas as espécies convergem para cá. Zebras, gnus, gazelas, búfalos em camadas, numa proximidade desconfortável. O espaço pessoal se dissolve. A física é simples. A água concentra a vida concentra o risco. A poeira substitui o orvalho. O vento varre a planície, levantando partículas finas em véus ondulantes que engolem o horizonte. A paisagem torna-se opaca, as bordas se confundem, as cores se apagam. Os pulmões trabalham mais, os olhos se estreitam. Até mesmo a luz do sol parece áspera.
A competição se intensifica em incrementos tão pequenos que chega a ser quase educada. Ao amanhecer, os rebanhos chegam mais cedo. Ao meio-dia, permanecem por mais tempo. Ao entardecer, os grupos ficam hesitantes. Os machos dominantes ficam perto da margem. Os subordinados esperam, com as costelas visíveis sob a pele esticada. Os filhotes se aconchegam junto às mães, cuja produção de leite diminui silenciosamente. As pastagens, antes selecionadas pela sua qualidade, agora são consumidas pela sua disponibilidade. O seu teor nutricional diminui, a fibra aumenta. Os orçamentos energéticos são recalibrados para baixo. Cada passo deve ser justificado. Os predadores compreendem essa aritmética instintivamente. Os leões mantêm seus movimentos durante o dia, com a barriga recolhida na sombra cada vez menor. As hienas patrulham o perímetro com eficiência incansável. Os guepardos, feitos para perseguições explosivas, avaliam cuidadosamente a força de uma perseguição em alta velocidade. Na estação seca, até mesmo a caça se torna uma estratégia de investimento. A fraqueza se anuncia. Um gnu idoso cai para trás no meio da manada. O quadril de uma zebra se projeta visivelmente sob a pele. O andar de um bezerro vacila por um instante. Não são colapsos drásticos, são pequenos desvios de sincronia. Mas em campo aberto, o desvio é visível. E a visibilidade incentiva a seleção. Agora os cadáveres aparecem com mais frequência, silhuetas escuras contra a grama pálida. A morte chega não como um espetáculo, mas como uma consequência. A desidratação agrava a desnutrição. Os parasitas proliferam em condições de superlotação. O sistema imunológico enfraquece sob o estresse. O ecossistema é reestruturado com precisão clínica. Isso não é crueldade, é coerção. Com a escassez de recursos, o comportamento social se altera. Os rebanhos se agrupam mais, formando densas constelações de músculos e chifres. Agrupar-se oferece segurança em números, mas também aumenta o atrito. Cutucadas suaves se transformam em empurrões violentos e a paciência se esgota. As hierarquias se acentuam. O espaço passa a ser disputado. Os elefantes cavam cada vez mais fundo nos leitos dos rios, escavando poços temporários com suas presas e patas. Essa escavação lhes permite acessar a umidade subterrânea, e animais menores se reúnem nas margens para beber da água que os gigantes revelam. Mesmo aqui, a cooperação é acidental. A sobrevivência só alinha os interesses brevemente. As aves ajustam sua altitude e alcance. Os insetos cavam tocas. Os répteis buscam a tênue sombra sob as pedras. Toda a planície se reconfigura em torno da mesma equação. Conservar água, conservar energia, sobreviver à escassez. A termodinâmica reina sem emoção. A água evapora porque as moléculas ganham energia suficiente para romper as ligações do estado líquido. Os corpos desidratam porque as reservas internas são finitas. O Serengeti não negocia com a física. No entanto, a resiliência persiste silenciosamente. As sementes jazem dormentes sob a poeira, à espera. As gramíneas armazenam potencial em sistemas radiculares que se estendem além do que o olho humano pode imaginar. Cascos pressionam as sementes no solo, mesmo enquanto expõem sua superfície. O que parece exaustão muitas vezes mascara a preparação. Mesmo assim, a pressão é real. Ao final da estação seca, as distâncias entre as áreas de pastagem viáveis aumentam. Os corredores migratórios se estreitam, tornando-se rotas previsíveis. Os predadores se posicionam de acordo. Emboscadas são mais fáceis quando as presas precisam percorrer caminhos familiares. A atmosfera parece mais rarefeita, como se o som viajasse mais longe no calor. Os chamados ecoam no solo endurecido. Um único grunhido de alarme se espalha instantaneamente por uma manada compacta. Os tempos de reação diminuem. Os músculos se tensionam diante de ameaças imaginárias. A escassez aguça não só os dentes, mas também os nervos. E depois há as cataratas silenciosas. Um antílope se agacha ao lado de um lago quase vazio e nunca mais se levanta. Abutres descem em espiral, circulando cada vez mais. Em questão de horas, a carne se transforma em movimento emplumado. Em questão de dias, em osso. Em questão de semanas, o cálcio retorna ao solo que, quando as chuvas voltarem, ficará verde novamente. Nada se desperdiça, nada tem valor sentimental. A estação seca não é uma anomalia, é uma fase, uma contração em um pulso rítmico que molda este ecossistema há milênios.
A umidade expande, a seca contrai. Crescimento e declínio são capítulos do mesmo livro. Sob o sol implacável, a vida se reduz ao essencial: água, sombra, vigilância. Os ornamentos desaparecem. O que resta é a estrutura. Quem consegue suportar, quem não consegue, quem se adapta com rapidez suficiente. O horizonte brilha com o calor. Redemoinhos de poeira giram brevemente e desaparecem. Cascos ressoam pelo solo queimado em um movimento lento e deliberado em direção ao próximo recurso, cada vez mais escasso. A escassez esclarece as prioridades, revela vulnerabilidades, recompensa a eficiência, elimina excessos. E ao fazer isso, prepara as planícies para o momento em que as nuvens se reunirão novamente, carregadas de investimentos. Por ora, o mundo é menor, mais estreito, mais difícil. A escassez aguça os dentes. A primeira tempestade não pede permissão. Ela se ergue silenciosamente contra o horizonte distante do Serengeti, uma arquitetura escura de ar ascendente e intenções carregadas de energia. O calor se acumulou por meses, armazenado na terra, nos músculos e nos ossos. Agora o céu responde. Relâmpagos rasgam a tarde, trovões ribombam em ondas profundas e estrondosas que sacodem a poeira das folhas de acácia. O vento chega antes da chuva, curvando a grama para um lado como se as próprias planícies estivessem se inclinando. Então ele cai. A chuva açoita a argila seca com uma força audível. As primeiras gotas desaparecem instantaneamente, absorvidas pela terra sedenta de umidade. Mas o aguaceiro persiste. Em questão de minutos, a poeira se transforma em lama. As rachaduras no solo se suavizam e se tornam menos visíveis. O aroma de petricor, óleos vegetais liberados e bactérias do solo despertadas pela água sobe como uma lembrança que retorna. A transformação aqui não é gradual, é explosiva. Em poucos dias, uma extensão verdejante se espalha pelas planícies. Sementes dormentes germinam com urgência sincronizada. Brotos de grama se erguem, tenros e ricos em nutrientes. O que antes era um ouro quebradiço se transforma em um esmeralda vibrante. O Serengeti inspira, os herbívoros reagem imediatamente. Os gnus abaixam a cabeça diante da vegetação exuberante, devorando pedaços ricos em proteínas. As zebras bicam os talos mais altos. As gazelas selecionam os brotos mais frescos. Após meses de restrição calórica, seus corpos começam a se reconstruir. A biologia estava à espera deste sinal. Insetos emergem do solo, da casca das árvores e de fendas escondidas. Cupinzeiros se abrem, liberando suas asas no ar úmido. Enxames brilham sobre a grama, atraindo centenas de pássaros. Andorinhas descrevem arcos no céu. Cegonhas patrulham os pântanos recém-formados pela água da chuva acumulada. O som se multiplica. Os sapos, silenciosos durante a seca, emergem de suas tocas e começam a vocalizar em poças temporárias. Seu coro é complexo. Trinados, estalos, coachares ressonantes. Cada espécie anuncia sua presença em um mundo repentinamente tão úmido que coloca a reprodução em risco. Ovos de anfíbios, constelações gelatinosas, flutuam em águas rasas que não existiam há uma semana. A estação chuvosa funciona como um relógio reprodutivo. Nas planícies, inicia-se uma explosão de natalidade. Filhotes de gnu chegam em números impressionantes, coincidindo com o auge do valor nutricional da pastagem. Milhares deles caem na terra úmida em poucas semanas. Em minutos, lutam para se levantar com pernas trêmulas, impulsionados por uma urgência evolutiva: ficar de pé, andar, correr. Os predadores não deixam essa abundância passar despercebida. Os leões observam da relva, agora alta o suficiente para ocultar suas silhuetas. Hienas patrulham os arredores das áreas de parto. Para os caçadores, a estação chuvosa é paradoxal. O número de presas aumenta, mas também a sua força. Os herbívoros bem alimentados chutam com mais força, fogem mais rápido e se defendem com maior ferocidade. A energia flui rapidamente agora. A luz solar alimenta a grama alimenta os animais que pastam. Os animais que pastam alimentam os carnívoros. As carcaças alimentam os necrófagos. Os nutrientes são reciclados a uma velocidade vertiginosa, acelerada pelo calor e pela umidade. Até a paisagem se transforma. Leitos de rios secos se tornam artérias caudalosas. Depressões baixas se transformam em pântanos que refletem nuvens de tempestade.
Peixes surgem em canais temporários, carregados como ovos através dos condutos inundados. A vida explode em cada corredor fugaz. Mas essa abundância não é branda. Tempestades podem ser violentas. Raios causam incêndios isolados. Enchentes repentinas afogam crianças desprevenidas. Parasitas prosperam em condições úmidas. Mosquitos sobem até as nuvens. O crescimento traz consigo tanto vulnerabilidade quanto oportunidade. Ainda assim, as planícies vibram com a renovação. As pastagens que pareciam exaustas revelam reservas ocultas. As raízes que resistiram à seca agora canalizam a água para cima com uma eficiência feroz. Os herbívoros recuperam o peso. Os pelos brilham, o leite flui com mais facilidade. Todo o ecossistema passa da austeridade à expansão. Por um tempo, a escassez parece distante. Os jovens se reúnem em grupos reprodutivos. Os pássaros fazem seus ninhos em ondas sincronizadas. Os sapos continuam suas sinfonias noturnas sob um céu cravado por relâmpagos distantes. O Serengeti vibra com a aceleração metabólica. Mas os ciclos dominam este lugar com autoridade inabalável. As nuvens se dissiparão, as poças diminuirão, o verde voltará a ser dourado. A explosão de vida traz consigo a certeza da contração. Por ora, porém, as planícies estão transformadas, elétricas, saturadas, repletas de possibilidades. A abundância é passageira. O Serengeti é frequentemente filmado na altura dos olhos dos gigantes. Os cascos trovejam, as crinas ondulam, os chifres se chocam. Mas se você baixar o olhar alguns centímetros, a arquitetura do ecossistema muda completamente. O drama se torna menor, mais rápido, mais estranho e igualmente essencial. Uma bola de esterco se move pelo chão. Não foi pelo vento, não foi por acaso. Um besouro rola bosta, firma as patas dianteiras e empurra uma esfera muito mais pesada que ele. A esfera não é lixo, é um berçário, uma despensa, o futuro. Dentro dela, os ovos eclodem em larvas que se alimentam em segurança no subsolo. Ao enterrar os dejetos, os besouros reciclam nutrientes no solo, arejam a terra compactada e reduzem a carga parasitária que, de outra forma, afetaria os rebanhos. Engenheiros sanitários em armadura iridescente. Nas proximidades, os cupinzeiros se erguem como catedrais de terra. Os cupins digerem celulose, grama e madeira que a maioria dos animais não consegue processar, graças aos micróbios simbióticos em seus intestinos. Suas colônias regulam a temperatura interna com uma precisão surpreendente, abrindo e fechando aberturas para controlar o fluxo de ar. O solo que eles movem para cima concentra minerais. Ao redor desses cupinzeiros, a vegetação muitas vezes cresce mais alta e mais rica, ilhas de fertilidade construídas grão por grão. Pequeno não significa simples. Os lagartos monitores patrulham as margens dos bebedouros, usando suas línguas para detectar rastros químicos invisíveis no ar. São necrófagos oportunistas, saqueadores de ninhos e predadores de insetos e roedores. Suas caudas musculosas movem-se com paciência e cautela pela grama. Em uma paisagem caracterizada pela velocidade, eles praticam a persistência. Depois há o cerval, com suas longas pernas e orelhas grandes, feitas para precisão acústica. Ele para na grama alta, escutando. Roedores abaixo da superfície criam vibrações tênues. O cerval triangula, um salto vertical, um mergulho, quase sempre com sucesso. Ele caça tanto pela visão quanto pela audição, um engenheiro do silêncio. As aves secretárias cruzam as planícies abertas como oficiais em capas de penas, mas sua diplomacia termina ao avistar uma cobra. Com as asas ligeiramente estendidas para manter o equilíbrio, elas atacam com golpes rápidos e poderosos. O capuz da cobra se abre, a ave contra-ataca com velocidade e força. O confronto é breve. Veneno encontra velocidade. A velocidade geralmente vence. Mais perto das acácias, os babuínos formam sociedades complexas, com múltiplas alianças e rivalidades. Eles cuidam da higiene uns dos outros, lutam e fazem as pazes. Invadem plantações nas margens de áreas protegidas e se adaptam a territórios em constante mudança. Aqui, a inteligência é a moeda social. A hierarquia é negociada diariamente. Os javalis pastam de joelhos com as patas dianteiras dobradas como ferramentas articuladas. Suas presas curvam-se para fora, mais para defesa do que para ataque. Quando ameaçados, correm de volta para suas tocas, frequentemente túneis abandonados de aardvarks, recuando de forma que suas presas fiquem apontadas para fora.
Até mesmo seu recuo é estratégico. Os mangustos movem-se em bandos coordenados, serpenteando pela relva em rajadas sincronizadas. Ágeis, curiosos e sempre vigilantes, atacam as cobras coletivamente, distraindo-as e lançando um ataque calculado. A cooperação aumenta o seu número. Esses animais não são as estrelas das migrações, não são tema de cartões postais. No entanto, seu papel ecológico é fundamental. Os besouros rola-bosta previnem o acúmulo de doenças. Os cupins modificam a composição química do solo. Pequenos predadores regulam as populações de roedores que, de outra forma, aumentariam durante as estações chuvosas. Onívoros, como babuínos e javalis, dispersam sementes por meio de suas fezes e transportam nutrientes por seus microhabitats. A energia flui através deles com a mesma segurança que flui através de leões e elefantes. O Serengeti não é apenas um palco para o espetacular. É uma teia de interações complexas, desde fungos microscópicos até predadores de topo. Se um número suficiente de organismos menores for removido, o sistema torna-se instável. O solo compacta, a vegetação se desloca, doenças se espalham, cascatas tróficas, reações em cadeia dentro das teias alimentares se propagam em direções inesperadas. A escala é enganosa. Um cupim pesa menos que uma gota de chuva. Um besouro rola-bosta cabe na ponta de um dedo, mas multiplique-os por milhões e eles esculpem paisagens. Observe com atenção e as planícies ganham vida com movimentos sutis. Antenas testando as correntes de ar, garras agarrando a areia movediça, orelhas se movendo em direção a sons fracos. A sobrevivência não é monopólio dos grandes, ela é democratizada pela maioria. No Serengeti, a magnitude não é medida pela massa corporal, mas sim de forma consequentemente. Nada aqui é insignificante. A violência aqui não é caos, é calibração. Nas planícies do Serengeti, a vida se alimenta da vida com uma constância implacável. A emboscada de um leão, a corrida de uma hiena, a investida repentina de um crocodilo através de um rio, cada ato parece brutal por si só. Recuando um pouco, um padrão emerge. O predador e a presa estão presos em um ciclo de retroalimentação. Quando as populações de herbívoros aumentam após uma temporada de chuvas intensas, os predadores têm mais oportunidades. As taxas de sobrevivência dos filhotes de leão aumentam. Os clãs de hienas se expandem. Com mais bocas para caçar, a pressão sobre os herbívoros se intensifica. Os indivíduos mais fracos são eliminados primeiro, aqueles que estão doentes, feridos, inexperientes ou geneticamente menos aptos para vigilância e velocidade. Isso não é um julgamento moral, é filtragem seletiva. À medida que o número de presas diminui devido à predação e à limitação de recursos, o sucesso dos predadores declina. Os filhotes morrem de fome, os territórios encolhem, as populações diminuem. Com menos predadores, os herbívoros recuperam o território. As populações se recuperam, o ciclo se repete. Os ecologistas chamam isso de equilíbrio predador-presa, um equilíbrio dinâmico que flutua, mas raramente entra em colapso, a menos que seja perturbado. Não é uma harmonia estática, é uma corda esticada que está constantemente sendo ajustada. A energia flui por esse sistema com eficiência termodinâmica e algumas perdas inevitáveis. A luz solar alimenta a grama por meio da fotossíntese. A grama converte a luz em energia química, açúcares, celulose e biomassa armazenada. Gnus e zebras transformam matéria vegetal em músculo. Leões convertem o músculo em movimento, filhotes e defesa territorial. Em cada transferência, a energia é dissipada na forma de calor. Nenhum organismo a captura integralmente. Essa ineficiência limita o número de predadores que a paisagem pode suportar. Sempre haverá menos leões do que antílopes. A física dita a hierarquia. A violência, portanto, também é uma forma de prestação de contas. A eliminação completa dos predadores causa um aumento repentino na população de herbívoros. O sobrepastoreio se instala. A vegetação diminui. O solo sofre erosão. A retenção de água reduz. Com o tempo, a própria base da população de herbívoros enfraquece. O que parece ser compaixão pelas presas se transforma em uma desestabilização generalizada. Por outro lado, se as populações de presas entrarem em colapso devido à seca ou a doenças, os predadores não podem simplesmente restaurar a abundância. Em resposta, seus números diminuem.
O sistema se contrai até que os recursos e o consumo se reajustem. Nessa panela de pressão, a evolução está em constante ação. Guepardos aperfeiçoam a aceleração. Gazelas aperfeiçoam a evasão em zigue-zague. Leões coordenam-se com mais eficácia em bandos. Búfalos fortalecem suas formações defensivas. Cada adaptação em uma linhagem torna-se pressão seletiva sobre outra. Biólogos às vezes descrevem isso como uma corrida armamentista evolutiva, não uma guerra no sentido humano, mas uma intensificação recíproca de características, garras mais afiadas combinadas com reflexos mais rápidos, camuflagem combinada com reconhecimento de padrões aprimorado, resistência combinada com eficiência. Ao longo das gerações, os genes que conferem vantagens de sobrevivência tornam-se mais comuns. Uma corrida ligeiramente mais rápida, uma audição ligeiramente mais apurada. Um temperamento mais cauteloso nos bezerros que permanecem mais próximos do rebanho. Pequenas vantagens estatísticas ampliadas pela repetição. O resultado não é a perfeição, é a suficiência. O Serengeti não produz animais invencíveis. Produz indivíduos suficientemente aptos para se reproduzirem antes de serem eliminados do ecossistema. A sobrevivência é medida pela continuidade, não pela imortalidade. Até mesmo os animais necrófagos participam desse equilíbrio. Abutres, hienas e besouros recuperam energia da morte, garantindo que os nutrientes sejam recirculados no solo em vez de ficarem estagnados. Nada se acumula indefinidamente. A decomposição é redistribuição. De longe, ele pode parecer implacável. De perto, ele é metódico. Cada perseguição, cada emboscada fracassada, cada cadáver desossado contribui para uma rede regulatória que persiste há milênios. A violência aqui não é uma anomalia ou um excesso. Ela está enraizada no planejamento do fluxo de energia e no controle populacional. Equilíbrio não significa ausência de conflito. Significa conflito contido dentro de limites ecológicos. O Serengeti persiste, mas não é intocável. Durante milênios, os limites do Serengeti foram definidos pela grama, pela chuva e pela migração. Agora, cada vez mais, são desenhados com arame. Fora dos limites dos parques protegidos, as cercas estão se expandindo para proteger plantações e rebanhos. De uma perspectiva local, isso é prático. De uma perspectiva ecológica, fragmenta o movimento. Gnus e zebras evoluíram para percorrer amplos corredores em resposta às mudanças nos padrões de chuva. Se uma rota é bloqueada, a equação muda. A migração fica mais lenta, gargalos se formam, a sobrevivência passa a depender menos da distância e mais da obstrução. A caça furtiva persiste de forma mais discreta do que as manchetes sugerem, não apenas por marfim ou chifre, mas também por carne de caça. Uma armadilha para antílopes não discrimina, ela paira sobre tudo o que passa. Cada remoção parece pequena. Multiplicada pela paisagem, ela perturba as estruturas etárias e os padrões reprodutivos. O turismo introduz uma variável mais complexa. Os veículos de safari geram receita que financia guardas florestais, patrulhas contra a caça furtiva e pesquisas. Modelos inteiros de conservação dependem desse ciclo econômico. No entanto, motores, estradas e a proximidade humana também podem impactar negativamente a vida selvagem se forem mal gerenciados. O equilíbrio é delicado, uma presença que proteja sem ser opressiva. Acima de tudo, os padrões climáticos estão mudando. As chuvas que antes chegavam com relativa previsibilidade agora estão se intensificando ou diminuindo. As secas estão durando mais tempo. As tempestades estão se tornando mais concentradas. As temporadas de migração, os ciclos de reprodução e o crescimento da vegetação rasteira, todos calibrados aos ritmos sazonais, estão enfrentando perturbações sutis, mas crescentes. O Serengeti é resiliente, mas está adaptado a padrões que estão se tornando menos estáveis. Houve progresso. Áreas de conservação comunitárias definem os limites dos parques. Tecnologias de combate à caça furtiva aprimoraram a detecção. A colaboração internacional apoia a proteção de habitats em larga escala. As populações de espécies-chave se estabilizaram onde a proteção é consistente. As planícies continuam vastas. Os ciclos se repetem, mas o horizonte está mudando. No Serengeti, a violência sempre fez parte da natureza. Mas a força mais imprevisível dessas planícies já não anda de quatro. Mas o que você acha?